E agora, para abrir espaço e conversar com o educador físico Marco Aurélio Massolin, para a gente falar sobre saúde em movimento, para falar sobre qualidade de vida, para falar sobre os atletas de fim de semana. Marco, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, a gente vai falar hoje sobre os atletas de fim de semana. Tem muita gente que gosta de bater uma bolinha no fim de semana, né? É legal esse assunto, né? Hoje em dia, esses atletas de final de semana que às vezes praticam uma atividade física, né, um exercício físico por semana, e é legal a gente entender um pouquinho e como se fosse um sinal amarelo aí e um cuidado para esses atletas, vamos dizer assim, de final de semana. Mas aí não dá para chamar de atleta, Marquinhos. Quem só pratica esporte no fim de semana... Isso é verdade. Mas a gente chama para agradar um pouquinho, né? Porque eles se acham os atletas, vamos dizer São assim, atletas de fim de semana, tá certo. Bom, mas fazer exercício físico apenas uma vez por semana, como por exemplo, jogar uma bola no fim de semana, tem algum aspecto positivo nisso? A gente tem visto pesquisas sobre isso, eu tenho lido bastante sobre isso, e a gente tem que ter um certo cuidado. Hoje, o alto índice de lesões, vamos dizer, desses chamados atletas de final de semana, é muito grande. Para você ter uma ideia, as lesões chegam mais ou menos a 30% a 40% de lesões, né, a essas pessoas que não estão condicionadas, né, não estão praticando atividade física ou exercício físico durante a semana e chega no final de semana e quer fazer tudo aquilo que você não fez a semana inteira, quer fazer numa partida de futebol, quer às vezes ir no bosque, né, ou correr, né, então o índice é muito alto de lesões. Esse número é bastante significativo, significa que de cada 10 pessoas que estão nessa condição, que não praticam atividade física ao longo da semana e que resolvem praticar exercício físico só no fim de semana, às vezes jogar bola, como você disse, ou fazer uma corrida no parque, só no fim de semana, só uma vez por semana, de cada 10, 3 a 4 pessoas acabam sofrendo algum tipo de lesão. Então nós como educadores físicos, né, nós como a ideia e o incentivo, né, a você durante a semana praticar, né, esse exercício Faça atividade física. Faça o exercício físico. Mas por que acontecem essas lesões nessas porque, pessoas? na realidade, o que acontece? Não tem condicionamento? Exatamente. Principalmente em relação às lesões, é a parte muscular, né? Então, vamos lá. Quais são o perfil desses atletas, chamados atletas? Muitas vezes sedentário, né? Quer dizer, não faz nenhum tipo de atividade durante a semana, físico, às vezes está até um pouquinho acima do peso. Exato, aí que vem. O sedentário, aí a gente desencadeia, né? O acima do peso, então a pessoa está acima do peso, né? Então, você acima do peso, às vezes vai jogar um futebol, alguma coisa, né? Sobrecarrega muito e essa musculatura que você não tem trabalhado, né? Então, você não tem condicionado, né? Então, isso acaba se tornando uma lesão, né? E também a gente tem que ver a questão cardíaca, né? Então, chega a 2,7, né? Vamos dizer assim, das pessoas vezes a mais, quase 3 vezes mais de risco de ter um problema cardíaco ou um mal súbito. Em virtude de praticar essa atividade física sem estar condicionado. Exato. Por que acontece com a pessoa? A pessoa, quando vai fazer algum exercício, principalmente o futebol, aí os homens e tal, né? Está acima do peso, sedentário, alimentação, vamos dizer assim, ruim, né? E acaba não só jogando tranquilo o futebol, ele acaba realmente, a gente fala, né? Dando a vida pelo futebol. Então acaba forçando muito, né? Então acaba realmente aí acontecendo, né? Alguns problemas cardíacos, um infarto, né? Então o alto índice, né, tanto de lesões ou problemas cardíacos. São dois aspectos muito relevantes. Exatamente. Né? A gente está falando no primeiro deles, que é essa ausência, digamos, de fôlego, porque o coração não está... vamos tentar falar em outras palavras. O coração não está acostumado a um ritmo cardíaco tão acelerado, porque você está ali no seu batidão do seu dia a dia. Intensidade, né? Então, e aí aumenta demais a intensidade. Acaba forçando muito,
Mas eu não sei se você tem esses dados, mas, por exemplo, uma pessoa, né, de 30, 40, 50 anos, o batimento cardíaco dela, normal, por minuto é em torno de 70, 80, me parece, né? Na realidade, a gente fala frequência cardíaca em repouso. Frequência cardíaca em repouso, 70, 80. 70, 80, vamos dizer assim, é a faixa ideal. Né? Quando ela entra numa atividade física mais intensa, essa intensidade pode chegar a 120, 130? A gente tem um cálculo aí que a gente fala, é bem interessante o pessoal de casa também calcular isso. Você tem uma frequência cardíaca máxima que a gente pode, vamos dizer assim... Às vezes a gente tem um limite, inclusive. A gente tem um limite, exatamente. Que é um cálculo, né, que é 220 menos a sua idade. Né? Então essa é a frequência cardíaca máxima que você pode chegar. Vamos dizer assim, a pessoa, vamos lá, 40 anos, então a gente pode chegar numa frequência cardíaca máxima... De perto de 180. 180. Mas isso se não tiver nenhuma artéria obstruída, né? Aí que obstruída. tá, né? Aí que tá. Então você vai jogar um futebol, às vezes alguma coisa, pessoa sedentária, com certeza você faz muito esforço e acaba passando alguns picos, né, dessa frequência cardíaca. Aí que tá. Então, assim, é claro que você não vai ficar só nessa frequência cardíaca porque você não vai aguentar. Certo. Né? Então, a gente tem que... acho que o segredo aí, né, a gente condicionar o nosso coração. Né? O nosso corpo precisa estar preparado para essa intensidade, para esse ritmo, para essa frequência cardíaca. O nosso corpo, né, o coração, porque, né, querendo ou não, né, a gente fala que é uma máquina importantíssima aí, né, para as nossas vidas aí, e a parte muscular. Então, um todo. Né? Agora, vamos entender um pouquinho essa questão da parte muscular. Quando a pessoa não está acostumada a fazer exercício físico, só faz uma vez por semana, digamos, a musculatura dela ela fica um pouco mais enfraquecida? Exatamente, a gente pode falar até às vezes um pouquinho fragilizada. Né? Fragilizada. Fragilizada, porque a pessoa ali não está realmente condicionada, né? Então, assim... Tem que haver um trabalho de fortalecimento. Exato, exato. Ah lá, o que a gente... tudo depende daquilo que a gente tem comentado durante o ano, né? Tudo depende da individualidade de cada um. Né? Mas a gente precisa, nessa parte muscular, muitas vezes esses atletas aí que a gente chama de final de semana, acabam lesionando, por exemplo, o joelho. Né? Por quê? Porque força muito, né? O impacto, o peso em cima. Aumenta, né? demais? Aumenta muito. Né? Aí, imagina, a pessoa que está 20, 30 quilos acima do peso, né? E quer ser um meninão aí de 15, 18 anos, né? E aí vai jogar a cabeça bola. É do meninão de 15, 18 anos ainda, né? Então, vai jogar o corpo bola, não é, mas e o o joelho... corpo, exatamente. Então, acaba sobrecarregando. Eu tenho aí, né? Esses dias eu estava jogando bola entre amigos, né? E um amigo meu sedentário, não estava fazendo nada, joelho, né? Tendão patelar, num lance assim bobo, simples, mas o tendão, né? Ali... patelar rompeu. Então, assim, puxa vida, né? E aí, quando rompe, muitas vezes é preciso cirurgia. Processo cirúrgico, com certeza. O rompimento ali do tendão é processo. E a pessoa depois cirúrgico. vai sofrer muito mais no Exatamente. processo Por de exemplo, recuperação. Já estamos aí mais ou menos 6 meses que ele, né, esse é o exemplo aí, ele não jogou mais bola e até a recomendação é para que não se jogue mais. Né? Tá todo no processo agora de fisioterapia. Isso aí tem bastante gente que acontece, né? Então o joelho em si... Né? Tem todo o desgaste de passar por uma cirurgia, depois do processo de recuperação... Processo de reabilitação. Né? E muitas vezes a pessoa nem tem a possibilidade de voltar a praticar uma atividade física, que às vezes a pessoa até gosta, que era o futebol. Que é o futebol. Né? Então, porque o futebol força bastante, né, essa questão de membros inferiores. Né? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado. Vamos lá. Se desde o começo, né, as pessoas entenderem isso, o exercício físico durante a semana, um processo de musculação, um processo de condicionamento físico em relação, né, à parte cardiovascular, né? Então, a gente condicionando isso, assim, claro que às vezes acontece. Uma lesão acontece. Isso aí, né, não tem até nem os atletas de ponta... Exatamente, você vê aí, né? Vez ou outra se lesionam, mas a chance é menor, muito menor. É menor. Então, assim, a minha dica hoje, Ronaldo, né? A minha dica hoje para você,
atleta de final de semana, né, Ronaldo? Vamos se condicionar, né, durante a semana, né, academia, um fortalecimento muscular, é importantíssimo isso, né? Isso a gente tem falado, né, Ronaldo? É o remédio do amanhã. Então, né, faça o exercício físico durante a semana e outra, né? O rendimento é muito maior quando você está preparado, né? Então, vamos dizer assim, você vai voar no campo no final de semana, né? Então, isso é bem legal. Então, assim, o condicionamento teu é totalmente diferente. Então, você realmente vai estar voando aí, vai virar um atleta, realmente. Aí se torna um atleta. Legal, Marquinho, muito obrigado. A gente se fala na semana que vem. Obrigado, Ronaldo, e até a próxima. Fica aí a dica, né, a orientação para você que acompanhou a nossa conversa. Se você gosta de jogar um futebolzinho no fim de semana, de fazer uma atividade no fim de semana, né, se condicione para isso, para evitar lesões e, como disse o Marco, evitar inclusive algum tipo de problema cardíaco, que também são comuns, né, numa situação como essa, porque você não está preparado a um aumento tão significativo da frequência cardíaca. Com essas informações, nós terminamos por aqui mais uma edição do Ponto com o News. Nosso jornal está ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, a gente está de volta às 7 horas para encerrar a semana com muitas outras informações. Abraço a você, ótimo dia, a gente se fala. Ponto com News.